Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. Pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Ó, viver aqui é horrível. As estradas são horríveis. Vocês são tratados como bichos. As cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno, conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado um estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública, e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis. Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos estão... Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses lá no meio, tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles, o cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste, e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele. O Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. Você falou muito aí em desequilíbrios, né? Desequilíbrios regionais. Eu sempre pergunto o porquê da América do Sul nunca se desenvolver, né? O continente europeu se desenvolveu, foi lá para frente, a América do Norte, e a América do Sul ficou presa, que a Argentina que houve um momento que se desenvolveu. E aí a conclusão que eu chego, o diagnóstico, é a política mal feita. Sim, são as instituições, é a forma como o capital humano é gerido. O maior ativo que um país tem não são riquezas naturais. Agora a gente vai falar só de terra rara agora no Brasil. É o capital humano. Se você não cria capital humano, o seu país vai ser uma porcaria. E como é que cria o capital humano? Não só investir em educação, mas ter um ambiente de negócios bons em que as pessoas enriqueçam. As pessoas enriquecerem e você investir na educação delas, uma coisa retroalimenta a outra. E fazer as pessoas ganharem dinheiro é ter um regime de competitividade que aumente a produtividade das pessoas. Ou seja, um Estado tenha regras simples, que não cobre muitos impostos, que os serviços sociais funcionem, que os contratos são cumpridos, que contratar e demitir uma pessoa seja fácil, como é nos melhores lugares do mundo, que abrir e fechar uma empresa não seja difícil, não seja um crime você fechar uma empresa, como acontece aqui no Brasil, para as pessoas poderem tomar risco e empreender, que ter energia elétrica abundante e barata não seja um absurdo, que ter uma estrada que ligue uma cidade a outra também não seja, nossa, um grande investimento. É o básico. Quando você entrega esse básico,
você consegue fazer com que as pessoas possam fazer negócio entre si, criar empresas, gerar riqueza, estudarem e se capacitarem. E aí você faz com que o capital humano puxe todo o resto. Um recurso natural, como as terras raras que nós temos no Brasil, sem capital humano, só são um monte de pedregulho. Então, eu vou dar um exemplo das terras raras, porque todo mundo está falando sobre isso, ninguém sabe sobre esse assunto. O Brasil tem 20% das reservas mundiais de terras raras. A nova economia desse século vai depender disso. Se você pedir hoje para uma empresa brasileira conseguir não só tirar essas terras raras da terra e processar, não tem uma empresa brasileira que consiga fazer isso. O processamento das terras raras, que é separar esses componentes dessa pedra bruta, é super custoso. É um processo que... 1%, eu acho que é gerido aqui no Brasil, né? É 1% da produção mundial. E o processamento, em geral, mandam tudo para a China fazer. A China processa mais de 90% das terras raras do mundo. E ela, acho que ela minera coisa de 70%. Ou seja, o mundo manda para a China processar. O que a China tem nas terras raras? Capital humano. Hoje, a gente não tem um capital humano. A gente não investiu em capital humano, porque o Brasil não liga para o capital humano. Então, não tenho capital humano, eu não vou conseguir processar a própria riqueza. Veja, quando o Brasil fez esse investimento em capital humano, Zé, a gente investiu lá nos anos 60, 70 para ter a Embrapa. Mandou um monte de gente para estudar lá fora. Aí você teve, vamos dizer, a capacitação também das escolas de agricultura no Brasil. Teve Viçosa, teve Exalc, teve inúmeras. Que você formou uma massa de agrônomos que resolveram a terra do Brasil, que você conhece, né? Acho que você é da área. A terra não é boa no Brasil, a terra do Brasil é complicada. Eu estudei na escola pública federal lá em Barbacena, na agropecuária. E assim, teve que preparar a terra, o cerrado, as leis do cerrado. Esses técnicos criaram o agro super desenvolvido que nós temos. E a Embraer? Foi o investimento que a gente fez no ITA. O que tem em comum tanto a Embrapa quanto o ITA? Tecnologia, capital humano. Capital humano. É isso, formou gente que sabe pensar. Nós temos que formar gente que sabe pensar. A América Latina não quis fazer isso. Ô Renan, uma conversa boa, ela é muito rápida. Só para encerrar, a disputa pela presidência, ela é justa? É uma disputa justa? Uma eleição equilibrada? Ela é como ela é. Ela é como ela é. Ela nunca vai ser completamente justa, mas você tem que ter força e você tem que falar a verdade e aí você quebra todas as diferenças. É isso que eu acredito. E eu não vou reclamar, eu não vou chorar as dores de quem tem menos recursos do que os demais. Eu vou trabalhar. Muito bem. Olha, foi uma conversa muito boa aqui no Ponto Final com Renan Santos, candidato à presidência da República, pré-candidato, aí nós temos que usar essa palavra, né? Pelo Missão, é um partido novo, né? Espero que você tenha gostado e a gente está sempre mostrando a você como funciona aqui a política e o que é Brasília. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.